vídeo de hoje, a gente vai falar novamente sobre complexos e sobre arquétipos, só que de uma nova forma. A gente vai se utilizar de figuras históricas para percebermos onde essa possessão arquetípica se manifesta nas atitudes deles e também vamos explorar quais são os complexos dessas pessoas. Sim, Napoleão Bonaparte, tipo assim, um imperador da França. Joana d'Arc, uma moça pobre, mas de muita coragem e de muita fé. E também Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas que já pisaram nessa terra. A gente vai observar as ações deles pra gente conseguir identificar os nossos próprios complexos e possessões arquetípicas. Tudo isso pra provar que o ego não manda em muita coisa, né? A gente jura que o ego manda, mas não manda. Veja bem como é interessante, né? Os complexos, eles estão no nosso inconsciente pessoal, ou seja, aquilo que é baseado naquilo que a gente viveu pessoalmente, individualmente, subjetivamente, enquanto a possessão arquetípica se trata do inconsciente coletivo, algo que é além de nós mesmos. Lembrando que já escrevi 2 livros, os detalhes sobre eles estão sempre na descrição. E para contato é só mandar um e-mail eternoaprendiz39@gmail.com. Vamos começar. Uma das coisas mais interessantes que eu pude perceber sobre todo o inconsciente coletivo é como nós literalmente somos possuídos por determinados arquétipos. Foi exatamente o que aconteceu com o Napoleão Bonaparte. Ele era simplesmente um soldado comum. E devido à situação histórica que estava acontecendo na França, pós-Revolução Francesa, o povo estava vulnerável demais e ele se sentiu impelido em se tornar de fato um imperador. O arquétipo imperador se apossou do ego dele. Isso reflete uma possessão arquetípica. Uma das ações mais emblemáticas dele foi ele mesmo se coroar como um imperador. Na tradição que eles seguiam, um papa deveria coroar um imperador. Mas não foi isso que aconteceu. Ele mesmo colocou a sua própria coroa, dando mais ênfase ainda sobre o seu ego que já estava sendo totalmente possuído por esse arquétipo do imperador. Não satisfeito em ser imperador da França, ele queria se apossar da Europa. Ele fez coisas úteis, inclusive as pessoas precisavam de uma ordem e viam, o povo francês via no Napoleão Bonaparte justamente o imperador que ele já tinha se apossado de ser, entende? Então, uniu o útil ao agradável, a vulnerabilidade do povo com a possessão arquetípica do Napoleão. Então, só pra gente mapear direitinho, a possessão arquetípica se manifesta exatamente na transição entre cavaleiro para imperador, ou seja, ele era um cidadão comum e se tornou o imperador, se autonomeando, se colocando nesse lugar, enquanto as pessoas também aprovavam devido à vulnerabilidade delas. Então aí fica expressa a possessão arquetípica e o complexo dele se manifesta no fato dele não ficar satisfeito em apenas ser o governador da França. Ou seja, a energia psíquica dele estava direcionada ao complexo dele de dominação do território, do continente inteiro. E foi exatamente o que levou ele à ruína. Ele foi preso. Eu quero muito saber se você entendeu o que eu quis dizer aqui, citando Napoleão Bonaparte. E eu quero saber o que você achou das atitudes dele. Porque, assim, o fato de ele se coroar, pra mim, é muito interessante, analisando de uma forma psicológica. O povo precisava de um imperador. Então, isso é muito, muito, mas muito interessante mesmo. Eu quero que você me diga o que você acha. Aos 13 anos, ou seja, super nova, a Joana d'Arc já ouvia vozes. Vozes essas que ela atribuía aos santos católicos, especialmente os santos São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. A vulnerabilidade do povo francês naquele instante era tanta que uma menina de 16 anos teve que se vestir de homem e se colocar como líder de outros soldados também vulneráveis para lutar contra uma guerra política. Tendo pouquíssima idade, ela morreu aos 19 anos na fogueira. E há relatos de que ela clamava o nome de Jesus nos seus últimos instantes de vida. Ela fez o impossível
entende? E ainda foi queimada na fogueira, acusada de heresia. Sendo que, na verdade, eles só queriam acabar com a vida dela mesmo. Heresia? Logo ela. É uma história extremamente trágica da Joana d'Arc. Porém, é bonito ver a posição dela de força absoluta que ela exerceu naquele instante. Inclusive, influenciando homens. Eles viam a Joana d'Arc como alguém enviado por Deus, porque onde já se viu falar de Deus no meio de uma guerra? Guerras fazem qualquer pessoa duvidar da existência de Deus. Observe os seus próprios atos. Perceba quais são os complexos que estão te dominando, quais são os arquétipos que estão se apossando do seu ego. Porque sabe qual é a verdade? É exatamente essa. A gente é apossado por arquétipos e a gente é comandado pelos nossos complexos, que são autônomos. Então, é para isso que eu trouxe essa história. Pra gente entender a fundo o que motiva uma pessoa a agir como ela age. E por último, Leonardo da Vinci, muitas das suas obras nem sequer terminaram porque ele sempre achava que dava para melhorar um pouco mais. A energia psíquica dele estava totalmente voltada à criação, trazer algo do invisível para o visível. Ele vivia muito mais o mundo psíquico dele, direcionado para o complexo da criação dele e possuído por esse arquétipo de criador. Ele priorizava as suas criações ao invés de ficar conversando, papeando, interagindo com outras pessoas. E imagina um homem como ele, extremamente inteligente, com certeza teria muitas pessoas que gostariam de se aproximar dele, mas ele se afastava. Nessa tabelinha aqui a gente consegue ver, mapear bem exatamente como cada figura que a gente mencionou manifestava os seus complexos e os arquétipos que a possuíam. No caso da Joana d'Arc, ela se colocava como essa figura religiosa, mas uma fé que transcendia a racionalidade, com certeza, devido à situação da guerra. O arquétipo que possuía Joana era de uma guerreira divina. E a manifestação era através das vozes, da entrega total à fé e a morte simbólica do ego. E com certeza houve uma morte simbólica do ego, porque se ela tivesse com o ego de uma menina de 16 anos, ela jamais agiria como ela agiu. Napoleão Bonaparte, complexo de poder e grandeza, com o arquétipo possuindo ele de rei conquistador solar. E a manifestação é a expansão, dominação, autodeificação e queda trágica. Napoleão foi útil para a França, mas ele se perdeu no arquétipo do imperador, querendo dominar a Europa inteira. Leonardo da Vinci, complexo, solidão criativa. Uma pessoa que vivia e preferia viver muito mais internamente com as suas próprias criações do que socialmente na corte. O arquétipo que o possuía era de criador, de mago e de visionário. A manifestação era através do isolamento, da invenção e da canalização de ideias universais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Curtem, compartilhem, comentem para as pessoas que precisam entender sobre complexos, sobre arquétipos. Finalmente, eu espero que vocês consigam entender com esses exemplos históricos. E, enfim, meu gato tá brincando ali com a bolinha. E até a próxima.